Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo mais uma vez para todos e todas. Hoje, mais do que nunca, paz e bem para gente de paz e bem. Franciscanamente. Hoje vamos falar de Francisco e dessa sua louca mundanidade. Vamos ainda continuar falando sobre o mundano, essa expressão tão subversiva diante, não é, dos fundamentalismos e, enfim, de visões, né, conservadoras, reacionárias da espiritualidade. E vamos partir na nossa conversa de hoje de dois claros sinais, né, de esperança, de luz em tempos sombrios. Estrelinhas ali no céu a nos iluminar e nos inspirar também. E a partir disso, reconhecer nestes pequenos sinais, grandes sinais, a presença de Francisco e do Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes da gente começar a nossa roda de conversa, minha fala em voz alta e a minha meditação, os recadinhos de sempre. Está chegando agora aqui, primeira vez no canal Paz Bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a fazer parte desta comunidade plural e de paz. Se inscreva, curta, dê o seu like, compartilhe, espalhe esse vídeo para outras pessoas. Você quer nos ajudar, colaborar financeiramente com uma pequena quantia? Faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui embaixo, não é? Na descrição do vídeo. Aos assinantes, muito obrigado. Dessa forma vocês mantêm o canal, ajudam, né? Vamos falar sobre Francisco e sobre essa mundanidade, né? Para quem viu, né, o programa de domingo passado, eu falei sobre o mundano e de como essa expressão, né, ela tem uma conotação dentro da tradição cristã, né, uma concepção negativa, né, historicamente negativa, que é a ideia de que é algo que é sujo, que é profano, né, fora do templo, que não é sagrado, algo que é impuro, né, imundo, né? Ou seja, é algo que é mundano, num contraponto àquilo que é sagrado, puro, né? Aquilo que, né, é reservado e que, sendo puro, eu não me misturo com aquilo que é do mundo. Quando Francisco começou a sua caminhada, quando ele foi chamado, aquele mundo de Francisco era um mundo marcado pelos mosteiros. Mosteiros como aquele, né, que um dia o Agostinho, não de Hipona, Agostinho de Cantuária, né, estabeleceu na Inglaterra o seu mosteiro. Assim como também, depois, recebendo de Roma, o seu palio, a sua sé, né? E aí tornou-se ele, depois, o primeiro, né? O primeiro arcebispo, na verdade, bispo de Cantuária. Santo Agostinho de Cantuária, por volta do ano 600. Pois, por que eu estou falando desse beneditino, né?
esse missionário, né, que foi às Ilhas Britânicas. Porque na sexta passada foi anunciada, né, o nome do novo arcebispo de Cantuária. Na verdade, arcebispa. Sim, uma mulher. Uma mulher, pela primeira vez na história da Inglaterra, assume a primazia, né, da Inglaterra. Ela é bispa primaz da sé mais antiga da Inglaterra, a sé de Cantuária. E, nesse sentido, ela é chefe espiritual da igreja, da comunhão anglicana, das igrejas espalhadas pelo mundo. Não é uma sé, a maneira, né, de Roma, com autoridade de indicar bispos, bispas, né? Mas é um reconhecimento por parte das igrejas que compõem a comunhão anglicana, de alguém a quem a gente olha e vê ali um sinal da tradição, um sinal que remete àquele, né, aquele monge, junto com os seus, fundou aquele mosteiro, né, lá por volta dos anos 600, que depois tornou-se bispo, ali da sé de Cantuária, arcebispo, logo arcebispo de Cantuária. Então é nesse mundo, vamos dizer, nessa mentalidade, que o Francisco, séculos depois, né, aí na Itália, vai, com sua vida, com seu testemunho, de forma profética, questionar a esse mundo de mosteiros, de homens e mulheres separados do mundo, né, e que, por conta disso, viviam a experiência desse sagrado, desse separado, no contraponto às impurezas do mundo, para não serem contaminados e contaminadas, né, por essas influências, mais influências. Francisco se levanta e mergulha no mundo e reconhece no mundo as suas feridas, a sua contradição. Os ricos, e aí a igreja, né, instituição, com seus privilégios, poderes, os seus arcebispos, bispos, nas suas cátedras, poder simbólico e real, poder militar também. Francisco olha e percebe-se pobre e vê no imundo que está no mundo aquele e aquela ferido e marcado pelas injustiças sociais do seu tempo, do nosso tempo, do hoje. Ele se dobra, se redobra e se torna irmãozinho desses. E é desses pobres, daquele mendigo, né, daquele morador de rua, daquele sem pão, que ele se junta. Não uma igreja, como nos dizia muito bem o Papa Francisco, não uma igreja de templos, tronos, mas uma igreja para fora, uma igreja peregrina, uma igreja que caminha com o povo, de um Deus entre nós, Deus conosco, Emmanuel, não Deus acima de todos e de tudo. E aí a gente vê que assim como
a eleição da bispa primaz, Sara Mullally, que foi, não é? Que é agora a primeira mulher arcebispa de Cantuária. Francisco foi, se não o primeiro, mas aquele que, com sua vida, com o seu gesto, questionou, né? Assim como ela, a Sara, a arcebispa, questiona com a sua função o patriarcado, o machismo, a misoginia presente nas igrejas, presente no mundo. Francisco também, com seu gesto, questiona o mundo e essa marca da injustiça social dos pobres. Se um São Lourenço, né, apresenta ao rei a riqueza da igreja, que são os pobres, Francisco torna-se pobre também. E nessa forma, ele assume a mundanidade. Não é mais aquele monge separado, vivendo em oração, perpassado pela luta, né, contra os desejos, o pecado, não é, aquilo que o mundo, mas reconhecendo no mundo ecológico, nesse mundo, a beleza. E se há a feiura, é porque é marca daquilo que nos pesa a mão humana, o pecado, que cria injustiça social, que cria pobres e ricos, que estabelece privilégios, que estabelece muros e mosteiros que separam em vez de aproximar. E é nesse sentido que franciscanamente, no dia 4, sábado, ontem, a Igreja Anglicana de Santa Maria, Catedral do Mediador, não é? Inaugurou o projeto Água, Vida, Cidadania, que é um projeto apoiado pela The United Thanks Offering, Oferta Unida de Gratidão, que é, aqui no Brasil, conhecido como Caixinhas Azuis. O que é isso, reverendo? É uma prática, é um projeto. É uma caixa em que você oferta durante aquilo que está no seu coração, dentro das multiformes graças que Deus oferece a você, reúne. Esse dinheiro não vai para o reverendo, não vai para a igreja, vai para financiar projetos sociais. No final do ano a gente entrega, diante do altar, aquele dinheirinho, né? Um cofrinho, que a gente foi botando moedinha a moedinha e oferta como um exemplo de exercício de gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. E nesse projeto, a Igreja Episcopal dos Estados Unidos está financiando esse projeto. Água, vida, cidadania. E o que é que eles propõem? Propõem ser um ponto de acolhida, de apoio, um lugar seguro para a população de rua, oferecendo água potável, oferecendo sanitário, banheiro para tomar banho, lugar para eles lavarem as suas roupas, né? Máquina de lavar, máquina de enxugar, para que eles possam, um espaço de socialização, para que eles possam, né, ter acesso à informação também,
não é? Principalmente os projetos daquilo que eles têm direito, lugar de apoio, de acolhida, pequeno, mas tão necessário. A inauguração foi linda. Estava lá gente da rede de assistência social aqui de Santa Maria. De forma especial, coloco aqui diante da presença de vocês o nome da Andréa Silva, que está junto ao bispo diocesano Francisco de Assis, né? À frente desse projeto. Estava lá quem? Povo da rua. Gratidão desse povo por a gente estar fazendo o tão pouco. Assim como as pessoas da igreja colocam ali, ó. E eu bem sei, não é? Quantas senhoras, senhores, pessoas idosas colocam ali uma moedinha e assim ofertam para esses projetos. Então, é dessa rede que essa espiritualidade mundana, que reconhece esse mundo ferido e parte para a dimensão da cura, é dessa espiritualidade que reconhece na beleza da face humana, a face do divino, que reconhece na beleza da natureza, da criação, algo, se não algo particular, não é, da espiritualidade celta, mas tão própria da espiritualidade das ilhas britânicas, Irlanda e Grã-Bretanha, essa dimensão, não é, do Deus imerso na natureza, o pananteísmo de Teilhard de Chardin. Então, são sinais, pontos de luz. Projeto, água, vida, cidadania. Aqui um espaço de convivência, um espaço seguro, de acesso à água potável, à dignidade, à higiene pessoal. A eles poderem, né, ter acesso, né, à informação. Lugar para eles guardarem as coisas, né, nos bicos que às vezes eles fazem. É sem precisar ficar com medo que alguém chegue lá e jogue no lixo, por exemplo. Como lixo. Do lixo que eles, assim como Francisco, né, viu no seu tempo as pessoas serem tratadas como lixo. E ele, assumindo essa dimensão, na empatia, do compartilhar essas dores, radicalizou, né? Não à toa o pai o chamou de louco e o prendeu, porque ele estava completamente louco. Não pode, né, alguém pensar assim. Alguém que mergulha no mundo porque não se reconhece nesse mundo de injustiças, de genocídios, de preconceito, de machismo, de misoginia, nesse mundo, né, que exclui, que mata, que não reconhece o feminino e a sua espiritualidade profunda. É sobre isso que Francisco faz. Por isso eu vejo assim, como na capa desse Paz e Bem de hoje, sentado, olhando a paisagem também, contemplando ali
Ele, um entre tantos jovens, como tantos de nós. Que Deus nos abençoe a nova primaz da Igreja da Inglaterra, a nova bispa primaz da comunhão anglicana, né? Símbolo visível da unidade, né? A Sarah Mullally. Ela que foi, ela foi arcebispa, né, de Londres e agora de Cantuária. Também que Deus abençoe o projeto que está se iniciando, né? Água, Vida e Cidadania. Deus abençoe todas as iniciativas. Ao Padre Júlio Lancelotti, meu Deus, inspirador. É sobre isso. É sobre isso. O povo da flotilha, né? É sobre isso. Deixo então aqui o convite, a oração às 21 horas, né, aqui no Paz e Bem, de domingo a domingo, tá? Todos e todas mais que convidadas. E, por fim, a bênção, né? E hoje, mais do que nunca, a bênção celta, né? Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Mais do que nunca, paz e bem. Gente querida, de paz e bem. Até o próximo domingo, com a graça de Deus. Tchau.